nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos programas que temos feito mais recentemente, dando continuidade ao primeiro artigo do Credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, começamos a falar sobre a criação, Criador do céu e da terra. Vimos como a catequese sobre a criação ela tem uma fundamental importância, uma vez que ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana, porque ela quer esclarecer a essa resposta que o ser humano se faz em todas as épocas. De onde viemos, para onde vamos, qual a nossa origem, qual o nosso fim. No nosso último programa, nós vimos como o grande interesse reservado à busca da origem da vida faz parte também das ciências. Vários ramos da ciência se preocupam com as origens. E, na realidade, a catequese sobre a criação, ela quer se colocar uma pergunta que vai além daquela que a ciência se propõe e até daquelas que as ciências podem responder. Porque para nós não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o mundo, o cosmos, e o próprio ser humano, mas, sobretudo, de tentar descobrir qual é o sentido dessa origem. Afinal de contas, a origem do ser humano ela é governada por um acaso cego, um destino inexorável que ninguém pode deter, uma necessidade sem nome, ou, ao contrário, as origens elas estão nas mãos de um ser transcendente, inteligente e bom, que nós chamamos de Deus. Esse é que é o cerne do questionamento que a catequese sobre a criação pretende responder. Respeitamos naturalmente e precisamos dos resultados da pesquisa científica, mas a teologia, embora seja uma ciência do seu jeito próprio, porque ela tem uma metodologia, ela tem as suas fontes, ela tem a sua dinâmica própria, mas na realidade ela é a ciência da minha fé. Agora, naturalmente, um problema que sempre volta nessas questões, já falamos sobre isso, se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem o mal? Quem é responsável por ele? E será que tem jeito da gente se libertar desse mal? Então nós chegamos ao parágrafo 285 do nosso catecismo. Desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua, no que diz respeito à questão das origens. Acho que isso não escapa a nenhum observador um pouco mais atento. Então, outras religiões, as culturas mais antigas até do que o cristianismo, elas criaram numerosos mitos acerca das origens. Basta lembrar toda a mitologia grega, que a gente conhece um pouquinho melhor, porque a cultura grega está muito próxima da raiz da nossa civilização ocidental. A filosofia ela procura responder à questão das origens e apresentaram respostas muito diversificadas. Por exemplo, alguns afirmam que tudo é Deus. É aquilo que a gente chama de panteísmo, né? Deus está em todas as coisas são como que uma emanação de Deus. Ou então o mundo é Deus. Ou ainda, o devir do mundo é o devir de Deus. O que é devir? O vir a ser. O mundo, nós percebemos que ele se transforma, evolui, as espécies vão aparecendo, o cosmos vai se transformando. Então, alguns dizem, essas mudanças no universo são mudanças do próprio Deus. O vir a ser do mundo é um vir a ser do próprio Deus.
Outros, como já disse, afirmavam que o mundo é uma espécie de emanação necessária de Deus. Emanação. A luz, a lâmpada, por exemplo, que quando está acesa, ela emite a luz. Então a luz é uma emanação da lâmpada. Assim, a criação seria uma emanação de Deus. Uma emanação necessária. Já que Deus existe, necessariamente ele fica emitindo as coisas que compõem o próprio universo. Outros falam que essa emanação deriva da fonte e volta para ela. Existem, inclusive, as teorias do eterno retorno, né? Tudo vem da fonte, que é Deus, tudo volta para a fonte e vem de novo e volta de novo. Outros chegavam a afirmar a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal. Seriam dois princípios igualmente eternos, a luz e as trevas. É uma espécie de dualismo, onde o bem e o mal estão numa luta perpétua, numa luta eterna. Inclusive, o maniqueísmo foi uma heresia dos primeiros séculos que apelava para esse tipo de argumentação. Existem dois princípios supremos, o bem e o mal, e esses dois princípios estão em luta permanente. Segundo algumas dessas concepções, o mundo material é mau. Ele é produto de uma queda. Se nós pegarmos, por exemplo, Platão, ele imaginava o mundo das ideias como sendo o mundo perfeito e alguma coisa aconteceu que obrigou as almas a serem jogadas na matéria, né? Alguns autores antigos chegavam a imaginar um demiurgo, um criador que criou a matéria e que seria uma espécie de divindade má, porque Deus bom seria puro espírito e tudo que diz respeito à matéria é mal. Então, esse mundo material teria que ser rejeitado ou superado. Foi, por exemplo, o caso da gnose ou do gnosticismo, que Santo Irineu, já no século II, combate com tanta insistência. Porque a incidência dessas heresias vinha também no próprio mistério da encarnação. Se a matéria é má, Jesus, sendo verdadeiro Deus, não poderia ter um corpo verdadeiro. O corpo de Jesus seria apenas um corpo aparente. E Santo Irineu vai dizer, não, o que não foi assumido não foi redimido. Deus mergulhou realmente na nossa existência humana. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas como se fosse um relojoeiro que terminou o serviço, deu corda no relógio, abandona o mundo a si mesmo, de modo que o mundo, desde a criação, ele segue como uma máquina e Deus não se mete mais na história desse universo. Outras hipóteses não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo no mundo um mero jogo da matéria que teria existido sempre. É o materialismo ateu. O que existe é só a matéria. Então vejam, todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Essa busca é uma busca própria do ser humano. Daí a importância dessa parte do nosso catecismo que trata justamente sobre o que a Bíblia e o que a fé tem a nos dizer sobre a criação. Que o Senhor, Espírito Criador, nos conduza nessa caminhada, nos ilumine e nos abençoe sempre. Amém.